7 gols em 7 jogos no futebol inglês e Gabriel Martinelli já se tornou a grande sensação e esperança do futebol brasileiro. Ele tem sido alvo inclusive de uma disputa entre a seleção italiana e a seleção brasileira. Tudo isso meses depois de receber propostas de Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Grêmio, entre outros. Essas e muitas outras histórias do Gabriel Martinelli que eu vou te contar no vídeo de hoje do canal do Nicola. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola e antes de começar a te contar tudo sobre Gabriel Martinelli, de só 18 anos de idade, queria dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que eu uso para me manter super bem informado sobre as coisas do futebol. Por lá você vai receber notificações das notícias do seu time do coração, vai saber sobre jogos, gols, vídeos e muito mais. E o mais legal é que o OneFootball é absolutamente gratuito. Vou deixar na descrição o link para que você baixe, ele roda tranquilamente em qualquer tipo de celular. Para começar, quero te contar do que eu julgo ser a maior façanha do Martinelli desde que foi contratado pelo Arsenal na metade do ano. Em 400 minutos, ele foi capaz de marcar 7 gols com a camisa do seu novo clube, se igualando a ninguém mais, ninguém menos do que Ronaldo Fenômeno. Os dois são os caras brasileiros que melhor tiveram aproveitamento de gols nos 400 minutos iniciais no futebol europeu. Essa lista tem também, por exemplo, o Bebeto com 5 gols nos primeiros 400 minutos, o Gabriel Jesus com 4 gols, Rivaldo Pato com 3 gols marcados, Ronaldinho Gaúcho com 2, Robinho, Adriano e Neymar, cada um com 1 gol marcado nos primeiros 400 minutos. Isso é só para você ter uma ideia do que o Gabriel Martinelli está fazendo nesse início com a camisa do Arsenal. Detalhe importante, o Martinelli acabou de completar 18 anos de idade. Seu aniversário foi comemorado em 18 de junho. E esses 7 gols marcados, 3 deles foram na Liga Europa, segunda competição europeia mais importante, só atrás da Champions League. Uma curiosidade, 3 gols em 2 jogos na Liga Europa. Os outros 4 gols do Gabriel Martinelli foram feitos na Copa da Liga Inglesa, sendo 2 no empate em 5-5, empate muito legal contra o Liverpool nessa semana que passou. Os dois times com atletas reservas, com vários garotos, e o Martinelli foi uma das sensações desse 5-5, marcando 2 gols. Em menos de 4 meses no novo clube, o Martinelli chamou tanta atenção, mas tanta atenção, que está rolando uma briga entre CBF e a seleção italiana pelo Martinelli. Recentemente noticiou-se na Europa que a seleção italiana sub-19 queria convocá-lo para o europeu da categoria. A CBF, preocupada com a possibilidade de perder uma das maiores joias do futebol brasileiro, já se apressou e convocou o Martinelli para a seleção sub-23, mesmo ele tendo completado só 18 anos de idade. Que é outro feito do Martinelli, ele se tornou o brasileiro mais jovem a marcar gols no futebol inglês. Depois de te passar todas essas façanhas, chegou a hora de contar um pouquinho da história desse menino, nascido e criado em Guarulhos, que depois se mudou para Itu e hoje mora em Londres, na Inglaterra. Ele é filho do seu João e da dona Elizabeth. Falei longamente com o seu João, metalúrgico, assim como a mãe. Eles trabalharam por muito tempo como metalúrgicos, acordando às 5 da manhã e indo dormir bem tarde. Martinelli não é como vários garotos que viram jogador de futebol que eram paupérrimos, pobres, mas de acordo com o pai dele, nunca houve sobra e nunca faltou nada. É uma família formada pelo pai, pela mãe, pelo Martinelli e mais 2 irmãs. E a possibilidade de o Martinelli virar jogador era um sonho do seu João, que chegou a jogar na várzea. Era tido na várzea como um craque do meio de campo. Embora jogasse em várias posições, ele só não jogava no gol e como lateral. Pois bem, o seu João cresceu, não conseguiu virar jogador e viu a possibilidade do Martinelli realizar esse sonho. E aí tem uma história bem legal que ele me contou, que ilustra toda a vontade do pai e do filho para que tudo que está rolando hoje se tornasse realidade. Quando o Martinelli tinha de 5 para 6 anos, eles moravam em Guarulhos, muito próximos a uma quadra pública. E essa quadra ficava quase que o dia inteiro ocupada. O seu João queria treinar o Martinelli, passar uma série de conceitos que ele tinha da época de jogador de várzea. Chutar com a perna esquerda, cabecear de olho aberto, entre outras coisas. E o pai, ao lado do filho, de 5 para 6 anos de idade, esperava até 11h30, meia-noite, para que a quadra vagasse e eles enfim pudessem jogar. O seu João conta que fazia o Martinelli chutar 150 vezes com a perna esquerda, até ele sentir que tinha a mesma força, a mesma habilidade e a mesma precisão
com a perna ruim em relação à perna boa. E o Martinelli, mesmo cansado, com dor, com sono, não reclamava nenhuma vez de ter de chutar 150 vezes com a perna esquerda. Os dois, depois da meia-noite, meia-noite e meia, voltavam para casa e o seu João, por volta das 5 da manhã, já levantava para mais um dia de trabalho como metalúrgico. O novo craque do Arsenal sempre foi precoce quando o assunto foi futebol. Ele encantava as escolas de Guarulhos. Aos 9 anos de idade, foi campeão por uma escola que nunca havia vencido. E na grande final, tinha como adversária a supercampeã de um torneio super tradicional, com mais de 5 mil alunos. Somente nessa categoria, sub-9 para sub-10, eram 80 escolas participantes. E o Martinelli era a grande atração, até porque ele era baixinho, menor do que os outros, e muita gente ia às quadras, lá em Guarulhos, para assistir aquele pequenininho driblador, bom de bola e que fazia muitos gols. O time dele foi campeão, ele foi eleito inclusive o melhor jogador do torneio. Com 9 para 10 anos, surgiu o convite para jogar no futsal do Corinthians. E ele foi tão bem nas quadras que acabou logo surgindo o convite para jogar também no campo. E aí era uma maratona de futebol, com treinos no futsal, com treinos no campo, com treinos na escola onde ele estava. Aos 13 anos de idade surgiu a primeira mudança radical na carreira dele, que interferiu inclusive dentro de campo. Ao lado dos pais, o Martinelli se mudou para Itu, uma cidade bem próxima da capital, terra do Ituano, onde o Martinelli passou a ser jogador. A verdade sobre essa história ninguém conhece. O que o seu João, pai do Martinelli, me contou é que ele recebeu uma proposta para trabalhar por lá, acabou levando a esposa e os filhos, e o Martinelli acabou se mudando. Já no Corinthians, há quem garanta que essa mudança tem a ver com o Manchester United. O time poderoso da Inglaterra estava monitorando de perto o Martinelli e passou a convidá-lo para fazer pequenos estágios, uma vez por ano. Ele ia, ficava 15 dias e voltava. E o Corinthians não permitia esse tipo de coisa, por isso a solução mais plausível seria se mudar para o Ituano. O pai do Martinelli não confirma essa história, diz que não é verdade. Bom, então seguimos a história dele. Mesmo longe dos holofotes dos times da capital, o Martinelli continuou se destacando, chamando bastante atenção. É por isso que o United convidou ele por 4 anos seguidos, para esses períodos de testes que eu falei. Eram sempre 15 dias, na primeira vez, inclusive, o seu João acompanhou o Martinelli. E aí, em todo esse período, somente numa temporada o Martinelli foi de fato muito mal. Foi dos 14 para os 15 anos de idade. O curioso é que esse período ele esticou, ele deixou de ser baixinho, e essa mudança na estatura dele acabou deixando ele um pouco desengonçado, segundo palavras do próprio pai. A bola deixou de entrar e nessa temporada as coisas não funcionaram. Mas no ano seguinte, o Martinelli reencontrou o caminho do gol, habilidade, velocidade, bem ao estilo que a gente tem assistido desde que ele se tornou profissional nessa temporada. Quero te falar sobre o ano de 2019, que já começou extremamente agitado para o Martinelli. Ele fez uma grande Copa São Paulo, torneio mais tradicional para os atletas sub-20, a ponto de o Palmeiras ter feito uma proposta oficial, recusada pelo Ituano e também pelos representantes do Martinelli. O Palmeiras insistiu, chegou a dar uma camisa do Palmeiras com o nome e o número do Martinelli. Era uma forma de tentar seduzir o jogador e seus familiares. Acabou não rolando. O Martinelli disputou o Campeonato Paulista pelo Ituano e foi a grande sensação do campeonato. E aí, só para você ter uma ideia do barulho que ele fez, vou te falar a lista de clubes que o procuraram no Brasil: Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Cruzeiro, Grêmio, só para citar alguns. No exterior, Sevilha, Atlético de Madrid. No Barcelona ele chegou a fazer testes no ano passado, mas o clube catalão nunca deu uma resposta. Então não vou incluir o Barcelona. Times da Championship, da segunda divisão do futebol inglês, do Borussia Dortmund na Alemanha, Hoffenheim na Alemanha. De acordo com as contas do Marcos Casseb, empresário que representa o Martinelli, foram mais de 20 clubes interessados no garoto que ainda tinha só 17 anos de idade. Você pode estar curioso sobre como mora o Martinelli em Londres. Ele se mudou para lá com o empresário dele, o Rafael, que é com quem ele divide o apartamento. Melhor amigo do Martinelli no elenco do Arsenal é o goleiro Martinez, que nem é muito utilizado, mas os caras têm uma excelente relação. Para tentar aprender inglês, o Arsenal contratou uma professora particular para o Martinelli e ele tem aulas 4 vezes por semana.
Ele garante que já está se comunicando muito melhor do que quando ele chegou. Um dos caras que mais ajudam o Martinelli nesse processo de adaptação a uma vida completamente nova é o Davi Luiz, outro brasileiro recém-contratado pelo Arsenal. Ele chegou no último dia de janela de transferências, mas pelo tamanho que tem, por ter sido jogador da seleção e por ter feito muito sucesso no Chelsea, o Davi Luiz é um dos líderes desse elenco e acabou adotando o Martinelli. Tem uma curiosidade bem interessante. Para se manter próximo do Brasil, o Martinelli tem o hábito de pedir comida brasileira pela internet. Então, há uma loja lá que vende uma série de produtos brasileiros. Esses produtos são comprados, por exemplo, feijão, arroz, e aí é cozinhado na própria casa dele, para que ele se alimente com uma comida mais próxima da que tinha quando morava por aqui. Antes de te dizer como o Martinelli vê a possibilidade de defender a seleção italiana, quero dizer que o grande ídolo dele é Cristiano Ronaldo. É um dos sonhos do brasileiro é conhecer o atacante português. Já em relação a seus objetivos, o principal é disputar a Champions League, a Liga dos Campeões, e esse sonho tem tudo a ver com o pai dele. O seu João sempre foi obcecado com a Champions League. Então, certamente, quando acontecer, o Martinelli vai estar realizando um sonho dele, mas também do pai dele. Sobre seleção e essa disputa entre Itália e Brasil para ter o Martinelli. Outro sonho, além de disputar a Champions League, é ter a oportunidade de vestir a camisa da seleção brasileira principal. Então, se o Martinelli entender que faz parte dos planos, que é uma programação da CBF, para utilizá-lo no futuro na seleção principal, dá para cravar que o Martinelli recusará a possibilidade de ser convocado e passar a defender com mais frequência a camisa italiana. E a julgar por esse começo absolutamente arrasador do Martinelli com a camisa do Arsenal, acho que a CBF tem obrigação de fazer todo o possível e impossível para garantir que o Martinelli se torne atleta da CBF e da seleção brasileira. Não dá para dar um vacilo desse não. Bom, pessoal, eram essas as informações e a história do Martinelli. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Prometo que eu vou voltar com outros vídeos contando a história de jogadores brasileiros. Quem curtiu, não esquece de dar um like por aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperta o botão vermelho de inscreva-se. Aproveita e aperta também o sininho para que você passe a ser notificado toda vez que eu fizer um vídeo novo ou uma live, e use o espaço para comentários para deixar alguma pergunta em relação ao vídeo, para deixar alguma sugestão, para deixar sua opinião, seja lá o que for. Beleza? A gente se vê numa próxima.